E aí, Medicoff, vamos dar continuidade aqui ao módulo de anestesiologia. Hoje vamos discutir sobre as técnicas anestésicas 2, né? Mais precisamente sobre os anestésicos locais, né? É uma anestesia muito utilizada aí no pronto-socorro, realizar aquela sutura, fazer um procedimento mais rápido, beleza? É um assunto um pouco mais complicado, então preciso bastante atenção de vocês. Para iniciar falando dos anestésicos locais, temos que discutir como é formada a estrutura química dessas drogas, tá? Temos 3 pontos principais na estrutura dos anestésicos locais, né? Primeira estrutura, o anel de benzeno, tá? Que é a região que é lipofílica do anestésico local. Temos a cadeia intermediária, que é o que vai definir se vai ser um anestésico do tipo éster ou do tipo amida, tá? E temos o grupamento amina, tá? Esse grupamento amina é a porção ionizável do anestésico local. A gente vai entender mais à frente qual é a importância disso. Então, de acordo com a cadeia intermediária, que eu vou definir, eu vou classificar o anestésico local. Observe que na cadeia intermediária de amida, nós temos nitrogênio, do tipo éster não tem. Então, se cair uma questão que bota a estrutura química, dá para você diferenciar por esse nitrogênio aqui, que é uma amida, tá? Não confundir amida com amina, tá? O anestésico local é do tipo amida, ele tem o grupamento amina, tá? Por isso que o nome vai ser aminoamida ou aminoéster, beleza? Como é que eu diferencio, como é que eu classifico esse anestésico local? Macete, para você não errar nenhuma questão. Você vê o nome do anestésico local, se ele tiver 2I, 2 letras I no nome, ele é um aminoamida. Então, amino, um I, outro I aqui, amida. Prilocaína, 2I, aminoamida. Lidocaína, aminoamida. Bupivacaína e ropivacaína, tá? Outra forma de lembrar é que os anestésicos locais mais novos, né, os mais recentes, que a gente mais utiliza são aminoamida. Lidocaína, bupivacaína e ropivacaína. E já os aminoéster, temos como os principais exemplos a cocaína, tetracaína e a procaína, beleza? Como é que atuam os anestésicos locais? Qual o mecanismo de ação? Tá? O principal mecanismo de ação deles é o bloqueio dos canais de sódio voltagem independente, tá? Quando a gente administra um anestésico local, ele na sua forma não ionizada, ele ultrapassa a membrana plasmática, se ioniza aqui dentro e inativa o canal de sódio voltagem dependente, fazendo com que pare a propagação do impulso nervoso e o paciente pare de sentir ali, vai ver os bloqueios das fibras nervosas, tá? Fibras nervosas essas, que também a gente vai discutir na aula de raquianestesia, é o que vai acontecer quando eu faço um bloqueio da transmissão do impulso nervoso. Então, quando eu bloqueio o impulso nervoso e é bloqueado as fibras C, o paciente não vai sentir dor, não vai sentir temperatura, não vai sentir o toque. Bloqueio as fibras B, mais várias funções autonômicas. Fibras A, motor, propriocepção, toque. Então, quando eu faço um anestésico local, ele bloqueia o canal de sódio voltagem dependente, ele para a transmissão do impulso nervoso, o paciente vai parar de sentir todas essas coisas, porque vai haver um bloqueio das fibras, tá? Importante lembrar que as fibras do tipo C são as fibras de menores diâmetros e amielinizadas, né? Sobre o conceito dessas fibras é um pouco mais difícil, mas já foi abordado em prova, inclusive na prova do IANSP, que ele cobrou essas características das fibras. Então vale a pena dar uma olhada nesse quadro. Então, como característica principal dos anestésicos locais, eles são do tipo base, tá? Base fraca, pouco solúvel em água, tá? E o que mais cai na prova de residência médica sobre os anestésicos locais são as suas principais características, quanto à potência, duração e latência, tá? Potência, se você puder decorar, uma coisa importante, potência, lipossolubilidade. Quanto mais lipossolúvel, mais potente. Duração, quanto mais ligação proteica, maior a duração. E latência é o conceito mais difícil, que a gente vai detalhar pouco a pouco, para ver se vocês conseguem entender com mais facilidade. A latência está relacionada à relação pH com o pKa, tá? Então, falando um pouco da lipossolubilidade, como a gente já falou, está relacionado à potência do anestésico local. Ou seja, quanto mais lipossolúvel o anestésico local, ele tem maior capacidade de atravessar a membrana plasmática, com, consequentemente, maior potência. Então, quando nós vemos aqui as características farmacológicas desses medicamentos, a droga que tem maior lipossolubilidade é a etidocaína, ou seja, a droga mais potente, depois a bupivacaína, ropivacaína, lidocaína, tá? Então, lipossolubilidade, potência. Falando sobre a duração, está relacionado à ligação proteica, ou seja, quanto mais ligação proteica, maior duração do anestésico local, tá?
Qual proteína que esses anestésicos se ligam? Pode se ligar a dois tipos de proteína. A alfa-1 glicoproteína ácida, tá? Que é a que os anestésicos locais têm mais afinidade, mas a mais importante é a albumina, porque nós temos mais albumina no corpo do que a alfa-1 glicoproteína ácida. Então, eu pego um paciente, faço um anestésico local. O paciente tem hipoalbuminemia, ou seja, um hepatopata, por exemplo. Eu vou ter menor proteína, então o anestésico local fica mais livre, tá? Como ele fica mais livre, mais fração livre, eu tenho maior risco de intoxicação por anestésico local. Então, cautela nesses pacientes com hipoalbuminemia a realizar um anestésico local. O que é que eu posso fazer para aumentar a duração do anestésico local? Uma forma de aumentar a duração é associar um vasoconstrictor, mais especificamente utiliza-se a epinefrina, ou seja, a adrenalina, na concentração de 5 microgramas por ml. Toda vez que você vê uma ampola de anestésico local que tem essa faixinha vermelha, é porque tem vasoconstrictor. Se é vermelho, tem vasoconstrictor. Então, essa característica, essa droga associada, por causar uma vasoconstricção, tá, do vaso ali, onde você foi administrado perto do anestésico local, o vaso fechou, então eu vou ter menos absorção do anestésico local na corrente sistêmica. Então, como ele é menos absorvido, ele vai durar mais tempo, ele ainda vai reduzir o sangramento, que eu fechei o vaso, e eu posso fazer até doses maiores, porque essas doses vão passar menos por sangue. Então eu aumento a capacidade de dose tóxica, tá bom? Porém, temos que ter cuidado com o risco de isquemia. Então, quando a gente não deve realizar um anestésico local com vasoconstrictor, ponta de nariz, região de pênis, toda vascularização terminal e em regiões pouco vascularizadas pelo risco de isquemia e necrose daquela região, beleza? Esse é um conceito muito abordado nas provas de residência, então vale a pena dar uma focada nele. Agora, falando do conceito que mais cai, e é o mais difícil também de entender, que é a latência, ou seja, a demora que o anestésico local tem para agir. Como a gente falou, o anestésico local não ionizado, ou seja, na sua forma apolar, é o que penetra a membrana plasmática, tá? Então, o início de ação está relacionado com a quantidade de anestésico local não ionizado que eu tenho. Se eu tenho mais não ionizado, passo mais rápido na membrana, ação mais rápida, menor a latência. Então, não ionizada, ou seja, apolar, quanto maior, menor a latência, tá? Tem essa fórmula aqui que explica essa relação pH-pKa, mas eu quero que vocês tentem memorizar principalmente essa, tá? É uma forma simplificada dessa forma principal. 10 pH menos pKa é igual à divisão do não ionizado com o ionizado, ou seja, a divisão do apolar com o polar, beleza? 10 pH menos pKa é igual a polar dividido por polar. Porque isso é importante. Primeiro exemplo. Tem um pH de 5 e um pKa de 1, tá? Então 10 é pH menos pKa, então eu tenho 10 à quarta potência, tá? Então eu tenho 10 à quarta apolar sobre polar. Então eu tenho mais apolar do que polar, certo? Deu para entender? O exemplo 2 vai ajudar a facilitar esse entendimento. Se eu pego um anestésico local com pH de 6, mantendo o mesmo pKa, quando a gente joga na fórmula, 10 é pH menos pKa, correto? Então 10 é 6 menos 1, vai dar 10 à quinta potência, que é igual a apolar sobre polar. Quem tem dessas duas aqui, quem tem mais anestésico local na forma apolar, não ionizada? 10 à quinta, tá? Então, quando eu aumento o pH, eu aumento a quantidade de apolar. Tá? Exemplo 3. Aumentei o pH e aumentei o pKa. Tá? 10 pH menos pKa, 7 menos 2, dá 5. 5 igual, 10 à quinta é igual a polar sobre polar. Se eu pego o mesmo pH e reduzo o pKa, joga na fórmula. 10 é igual a pH menos pKa. 7 menos 1, 10 à sexta. Então, se eu tenho um anestésico local com o mesmo pH, tá? Só que com pKa menor, eu vou ter mais apolar. Então, como é que eu posso alterar a latência? Ou eu aumento o pH ou reduzo o pKa. Como é que eu posso aumentar o pH? Bicarbonato de sódio. Como é que eu posso reduzir o pKa? Aquecer o anestésico local. Conceito difícil. Dá uma olhadinha com calma nesses exemplos que você vai entender. Você não vai errar mais nenhuma questão que envolva a latência. As questões mais difíceis de anestésicos locais é sobre a latência. Provas como o PSU de Minas adora essas questões, como a gente vai ver mais na frente. Então, foco nesse slide. Você não vai errar nenhuma questão. Como a gente falou,
Um pKa maior, eu tenho menos forma apolar, ou seja, maior latência, demora mais para agir. pKa menor, aumento da forma apolar e menor latência. Então, quando eu quero fazer, por exemplo, uma sutura, que eu quero que o anestésico local haja logo para eu realizar o procedimento, lidocaína é uma boa opção. Por que é uma boa opção? Porque eu sempre faço lidocaína. Eu aprendi assim, ninguém nunca me explicou. Por quê? Porque ela tem um pKa baixo, ela tem altas moléculas na forma apolar e ela demora muito pouco para agir, iniciação muito rápido, tá? Embora uma duração um pouco mais curta do que a bupivacaína, mas isso aí se diz a ligação proteica. Quanto à latência, é a relação pH-pKa. Então, aquele ditado popular, né? Porque a anestesia não pega nas regiões de abscesso, infectada. Vamos entender? Então, se eu tenho uma região infectada, eu tenho um pH ácido. pH ácido é um pH mais baixo do que o normal. O que é que muda a latência do anestésico? É a relação pH-pKa, tá? O que é que aumenta a latência e o que é que reduz a latência? Lembra que a gente falou? Vamos revisar aqui. Então, vamos lá. Tem uma região aqui do abscesso bastante infectada, um pH ácido, infecção, leva ao pH ácido da região. Tem um pH de 5 e um pKa de 1. Exemplo 1. pH de 5, pKa de 1, 10 é igual pH menos pKa, vai dar 10 à quarta potência. Agora, se eu jogo numa região mais ácida, que é uma situação normal, quando eu faço anestesia local numa região ácida, região de infecção, o pH é menor. Então, 10 é igual a pH menos pKa. 4 menos 1, 10 à terceira. Então, quando comparado a um pH mais alto, regiões infectadas, eu tenho menos quantidade da forma apolar. Então, eu tenho um aumento da latência, tá? Então, demora mais o anestésico local a agir. Por isso que fala-se que não pega o anestésico local nas regiões infectadas. Então, em pH ácido, ocorre aumento da forma ionizada, ou seja, demora para iniciar a ação, porque como a gente lembra lá no mecanismo de ação, quem passa a membrana plasmática é a forma não ionizada, tá? A forma apolar. Beleza? Então, falando aqui um pouco sobre as principais drogas, as aminoamidas, sendo a lidocaína. Ela é um agente que pode ser usado tanto local como intravenosa, como analgésico e antiarrítico, do tipo 1B. E ele reduz a reatividade das vias aéreas. Na anestesia a gente usa ali, depois do opioide, tanto para reduzir a reatividade na intubação, como para reduzir a dor da infusão do propofol ou do etomidato, tá? Outras duas drogas que têm uma duração mais prolongada, a ropivacaína e a bupivacaína. A gente utiliza muito os bloqueios de nervo periférico, a ropivacaína, e a bupivacaína utiliza muito no bloqueio de neuroeixo, na raquianestesia, tá? Elas não têm aplicação sistêmica, porque está relacionada à alta toxicidade. Dos anestésicos locais, o mais cardiotóxico é a bupivacaína, beleza? E tem uma duração maior, porque ele tem maior ligação proteica, e tem essa relação do pKa são parecidos, pKa são altos, por isso que ele demora mais a agir do que a lidocaína, como a gente falou anteriormente. Conceito que vai cair na sua prova. Decorar. Tem que decorar aqui, não tem o que fazer. Quais são as doses tóxicas? Você tem que lembrar pelo menos das principais. Lidocaína, bupivacaína, levobup e ROP, tá? Lidocaína, sem adrenalina, ou seja, eu vou usar sem vasoconstritor, 5 mg por quilo. Lembra? Quando a gente faz vasoconstrictor, eu posso doses maiores, eu posso aumentar a dose tóxica. Então, lidocaína com vaso, 7 mg por quilo. Beleza? Bupivacaína, 5 mg por quilo. Minto, 2 mg por quilo, perdão. E com vasoconstritor, 3 mg por quilo. Levobup, 3 mg por quilo sem adrenalina, sem vasoconstrictor. 4 mg por quilo com adrenalina. Ropivacaína, 5 mg por quilo sem adrena. E com adrenalina, eu não faço ROP com adrenalina. Por quê? Você nunca vai ver uma ampola de ROP com adrenalina. Porque a ropivacaína, ela já tem intrinsecamente ligada a ela uma ação vasoconstrictora. Tá? Então não precisa associar a vasoconstrictor para tentar aumentar essa duração de ação. Então a ROP, a dose dela é 5 mg por quilo, dose tóxica. Beleza? Então, pessoal, eu fiz anestésico local, só que o paciente evoluiu com zumbido, gosto metálico, diploplia, rebaixamento do nível de consciência, convulsão, arritmia, alteração da frequência cardíaca, alteração da PA, parada cardiorrespiratória. O que é que aconteceu? Uma toxicidade sistêmica no anestésico local. Eu ultrapassei a dose tóxica. Eu fiz mais dose do que aquele paciente precisava, tá? Quais são os principais fatores de risco? O sítio de infiltração muito vascularizado, tá? Você tem uma maior absorção do anestésico local na corrente sistêmica, por exemplo, na região intercostal.
Vai fazer ali uma drenagem de tórax, eu faço muita anestesia local ali, a região muito vascularizada, tem maior risco de toxicidade. Doses muito elevadas, acima da dose tóxica. Ingestão intravascular inadvertida, você vai fazer uma peridural, você não aspira antes para ver se está no vaso ou não e você injeta, você vai fazer uma intoxicação. E nas grávidas, também é fator de risco, tá? Como é que eu vou tratar esse paciente? Primeira medida é suporte, oferecer oxigênio, corrigir a acidose, tratar as convulsões. E nos casos mais graves, eu posso realizar uma emulsão lipídica, tá? Essa emulsão lipídica é como se fosse um antídoto para a toxicidade dos anestésicos locais. Como é que ele é feito? Primeiro, eu faço um bolus, tá? De 1,5 ml por quilo, seguido de infusão contínua de 0,25 ml quilo minuto, até retorno da função cardíaca. Eu fiz a medicação, teve uma instabilidade cardiovascular refratária, eu posso repetir o bolus de 1,5 ml por quilo e faço uma infusão contínua em dose dobrada de 0,5 ml quilo minuto. Beleza? Muito importante esse conceito aqui, as questões também adoram falar sobre intoxicação de anestésico local. Então vamos lá. Questão mais prática aqui, que pode cair também até numa prova discursiva, prova prática. Estou com um paciente de 70 quilos. Quantos ml de lidocaína eu posso fazer? Tá? Qual é a dose tóxica da lidocaína sem vaso? Eu faço 5 mg por quilo, com vaso 7 ou 8 mg por quilo. Tá? Então eu posso fazer até 350 mg, se for sem vaso, e 490 mg se for com vaso. Mas isso é quantos ml de lidocaína? O técnico de enfermagem ele vai perguntar, doutor, quantos ml? Você vai ter que falar 5, 7, 8 ml. Ele não vai entender se você falar, faça 350 mg. Por que ele não vai entender? Porque depende do que você está fazendo, tá? Depende da concentração e se é com vaso ou não. Então, vamos lá. Se eu for fazer uma lidocaína a 1%, isso quer dizer que eu tenho 10 mg por ml, tá? Então, 1 ml, eu vou ter 10 mg. Para fazer 350 mg, que é a dose sem vaso, vou ter que fazer 35 ml. É a dose tóxica. Eu só posso fazer até 35 ml. Já se eu for usar uma xilocaína, uma lidocaína a 2%, que a concentração é 20 mg por ml, ou seja, em 1 ml eu tenho 20 mg, para atingir a dose tóxica, só posso fazer até 17,5 ml. Ou seja, eu dobrei a concentração, eu diminuo pela metade a dose tóxica. Isso na lidocaína sem vaso, tá? Levando aqui a dose de 5 mg por quilo, dose tóxica. Já se eu for fazer uma lidocaína a 1% com vaso, posso fazer até 490 mg, que isso vai dar 49 ml. E se eu for fazer a 2% sem vaso, vai ser a metade disso, porque eu dobrei a concentração, eu diminuo o volume, tá bom? Entendeu? Questão aqui muito importante até para a nossa vida prática. Agora vamos aprofundar o conhecimento com as questões, né? Questões são muito recorrentes sobre esse tema de anestesia local. Os anestésicos locais são utilizados em diferentes procedimentos cirúrgicos e dessa forma o cirurgião deve estar familiarizado com sua farmacodinâmica e farmacocinética. Em relação a esses agentes, é correto afirmar. Letra A. A toxicidade depende do local de injeção e da velocidade de absorção do anestésico local. Letra B. Como em geral apresentam pK abaixo de 7,4, os anestésicos locais não funcionam adequadamente em tecidos inflamados. Em geral, a maior hidrossolubilidade está associada a maior potência e, portanto, maior duração de ação. Letra D. O tratamento primário da toxicidade consiste na administração de um benzodiazepínico. Vamos lá. Tratamento primário é suporte, né, da intoxicação. Então, benzodiazepínico pode ser usado se o paciente tiver uma convulsão, mas não é o tratamento primário. Tá? Letra D está incorreta. Letra C. Em geral, a maior lipossolubilidade está associado com a potência. Tá? Não tem a ver também com duração. Duração é ligação proteica. Letra C também está incorreta. Letra B também está incorreta, porque quando eu estou diante de um tecido inflamado, eu tenho uma alteração no pH, né? E todos os anestésicos locais é maior que 7,4. E não é menor que 7,4, é maior que 7,4. Letra A, a alternativa correta, nós vimos que em locais muito vascularizados pode aumentar o risco de intoxicação, por exemplo, na região intercostal. Tá? Próxima questão. Alguns adjuvantes são utilizados em associação aos anestésicos locais para melhorar a qualidade da anestesia durante o procedimento cirúrgico. Em relação a essa associação, é correto afirmar. Letra A. A adrenalina aumenta o pH no local da cirurgia, reduzindo a latência anestésica. Estranho, hein? Letra B. Em uma solução do anestésico local contendo adrenalina diluída em 1 para 400 mil, temos 5 microgramas de adrenalina para cada 1 ml da solução. Questãozinha um pouco mais capciosa. Vamos ver se dá para resolver sem essa informação. Letra C. Frascos de anestesia local contendo adrenalina apresentam em geral um pH mais ácido
podendo ocasionar aumento da latência anestésica. Letra D, o bicarbonato de sódio reduz o pKa do anestésico local, reduzindo a latência anestésica. Então vamos lá. Letra A, por que a letra A está incorreta? A adrenalina faz o meio ficar um pouco mais ácido. Se eu reduzo o pH, eu faço o quê? Aumenta a latência, tá? Região ácida, reduz o pH, aumenta a latência. Quando eu tenho, letra B, quando eu tenho para ter 5 microgramas de adrenalina para cada ml de solução, isso quer dizer 1 para 200 mil, tá? Essa fórmula é padrão. A dose de epinefrina que vai na anestésico local é 1 para 200 mil, que é a mesma coisa que 5 microgramas por ml, tá bom? E letra D, o bicarbonato de sódio, ele aumenta o pH e reduz a latência. Se eu aumento o pH, eu reduzo a latência. Se eu abaixo o pH, eu aumento a latência, tá bom? Próxima questão. Com frequência, na prática clínica, o cirurgião utiliza a associação de adrenalina aos anestésicos locais. Essa associação vai determinar letra A, aumento a ligação proteica do anestésico local. Letra B, aumento o pKa do anestésico local. Letra C, redução da concentração plasmática. Letra D, redução da latência anestésica. Eu fiz adrenalina, vasoconstrição do vaso, tenho menos absorção no anestésico local, eu posso usar doses maiores porque eu tenho menos absorção. Se eu tenho menos absorção, eu tenho uma redução da concentração plasmática do anestésico local. Letra C é nosso gabarito, né? Letra A está incorreta porque a ligação proteica está relacionada à duração do anestésico local. Letra B está incorreta porque a latência reduz quando eu tenho um aumento do pKa, tá? E letra D está incorreta porque a latência é reduzida quando eu aumento o pH do meio, ou quando eu reduzo o pKa. Isso aqui tem que estar medular, pessoal. Não dá para confundir esse conceito. Você vê que as questões adoram, principalmente da latência. Então, pessoal, aqui mais uma questão. Trouxe um paciente de 59 anos, sexo feminino, sem comorbidades, vai ressecar um melanoma na região do tórax, tá? Foi feita anestesia local com lidocaína 1%, ou seja, na concentração ali de 10 mg por ml. Sempre que você tiver uma porcentagem, você multiplica por 10. Então, se a lida 1%, 10 por ml, lida 2%, 20 por ml, lida 3%, 30 mg por ml. Após cerca de 1 hora, a administração, o paciente queixou de dor. Considerando as informações acima, a sala alternativa que apresenta a explicação mais provável para a ocorrência de dor. Fiz lidocaína. 1 hora depois, então, já não tem mais duração. Lembra que a lidocaína ela tem uma duração um pouco mais limitada, porque ela tem menor ligação proteica, tá? Então, vamos lá com esse conceito na cabeça. Letra A. O pKa da lidocaína justifica a sua duração ser limitada? Não. pKa tem relação com latência. Duração é ligação proteica. Lembra? Alfa-1-glicoproteína ácida e albumina principalmente. A alternativa A está incorreta. Letra B. A limitada ligação proteica da lidocaína reduz o tempo de duração da sua ação. Perfeita. Esse conceito aqui tem que estar tatuado na sua cabeça. Letra C. O local da cirurgia está provavelmente inflamado, dificultando a penetração do anestésico. A alteração é relacionada à duração, não é à latência, tá? A inflamação está relacionada à latência do anestésico local. Latência, pKa, pH. Duração, ligação proteica. Beleza, pessoal? Letra D, o anestésico local deve estar com prazo de validade vencido. Sempre uma alternativa possível, né? Mas não é a nossa aqui nesse caso. Próxima questão, em relação aos anestésicos locais, essa é a alternativa correta. Letra A. A associação da adrenalina aos anestésicos locais geralmente aumenta a sua toxicidade sistêmica. Isso aqui é a questão, a letra A ali para pegar quem está desavisado, quem não estudou o assunto. Se eu boto adrenalina, eu diminuo, eu faço vasoconstricção sistêmica, eu diminuo a absorção, então eu posso fazer mais anestesia local. Eu tenho uma dose tóxica mais segura. Por exemplo, na lidocaína, com 100 vasos eu faço 5, com vaso eu posso fazer até 7 mg por quilo, sem preocupação. Então, a alternativa A está errada. Letra B. A bupivacaína é contraindicada para anestesia peridural em decorrência do seu efeito vasoconstrictor. Lembra? Quem tem vasoconstrictor intrínseco é a ropivacaína, tá? A bupivacaína é a droga que a gente mais utiliza na raquianestesia, por exemplo, tá? Então, a letra B também está incorreta. Letra C. A bupivacaína, quando aplicada em baixas doses, proporciona principalmente bloqueio motor. Doses baixas, ou seja, da bupivacaína, tem mais bloqueio sensitivo do que bloqueio motor. Lembra que as fibras sensitivas, elas são fibras mais finas, fibras tipo C. Elas são mais fáceis de ser bloqueadas do que as fibras motoras, que são as fibras tipo A. São fibras maiores, fibras com mielina, tá bom? Então a letra C também está incorreta. Nosso gabarito, letra D, vamos ver. Apesar de terem afinidades proteicas semelhantes, a ropivacaína apresenta maior duração de ação do que a bupivacaína. Isso aqui é muito interessante, esse conceito. Isso é uma questão muito difícil, né? Embora
possui uma atividade vasoconstritora intrínseca da ROP, que reduz essa cardiotoxicidade e aumenta o tempo de duração quando comparada à bupivacaína, tá? Importantíssimo esse conceito, vale a pena você dar uma fixada, fazer um flashcard. Então, próxima questão, homem de 38 anos de idade procura o cirurgião para retirar um lipoma na coxa. O procedimento é agendado em caráter ambulatorial, sob anestesia local. Em relação aos anestésicos locais, assinala a alternativa errada. Tá? Letra A. Razão da proteína sérica, proteína do líquido pleural maior que 0,6 e razão a associação da adrenalina, quando indicada, reduz a velocidade de absorção do anestésico local, diminui a incidência de intoxicação pelo anestésico e reduz o sangramento. Perfeito. Se eu tenho se eu faço epinefrina, eu aumento a duração, aumento a dose tóxica, reduz o sangramento, tudo pela vasoconstricção do vaso ali na região que foi administrado no anestésico local. Letra B. A massa anestésica é o produto do volume pela concentração da solução utilizada. Perfeito. Assim, o aumento da massa do anestésico resulta em uma anestesia mais profunda, duradoura e com menor tempo de latência. Se eu faço um anestésico local mais concentrado, ou seja, uma ropivacaína, por exemplo, a 0,75%, e faço uma ropivacaína a 0,25%, a dose maior, a de 0,75, vai ter uma anestesia mais duradoura e vai ter uma ação mais rápida, vai ter menor latência. Está correto também esse conceito, questão difícil. Letra C. A solubilidade lipídica parece ser o determinante primário da potência anestésica. Perfeito. Pois a membrana nervosa, que é o sítio de ação dos anestésicos locais, é composta por 90% de lipídios e 10% de proteínas. Pessoal, essa letra C aqui está perfeita. Esse aqui é o conceito mais importante que define o mecanismo de ação das medicações e o conceito de lipossolubilidade e potência, tá? Então, maravilhosa. Então, vamos lá ver porque a letra D está errada. O início de ação depende basicamente do pKa, dos diferentes anestésicos locais, sendo a fração ionizada a responsável pela penetração tecidual e nervosa. A gente cansou de falar. Quem passa a membrana é a não ionizada, tá? A apolar. Então, a letra D é incorreta por causa disso. Aula difícil, aula cansativa, mas que vai render muitas questões para vocês. Dá uma olhada com calma e valeu!